E Sami, agora é hora de falar sobre o noticiário quente. Sim, as notícias trazer os nossos punjantes, pitacos. pitaqueiras. Então, vamos aí para o nosso primeiro Cadê pitaco o bonequinho do dia. de Priscila Yasbeck? Tá faltando esse bonequinho Não, aí. queremos o bonequinho, A gente hein? suspendeu temporariamente por motivos de pandemia. Tá bom. Tá? Bom, mas então aqui a gente teve fim de semana. Guedes estava meio sumido, reapareceu, fez lives com investidores, sim, conversou com os municípios. Guedes Pimpão estava. Exato. Sami, e aí o nosso título da matéria é que o Guedes se divide entre o isolamento e a retomada econômica. Samidana. Olha, a gente tem falado isso desde a semana passada, antes de Paulito ir nas redes, que você tem que olhar a saúde e simultaneamente a economia, que não é essa, vidas ou economia. E ele faz medidas nesse sentido. Ele fala, vamos preservar a saúde, vamos seguir as normas da OMS, do nosso ministro Mandetta, e simultaneamente a isso, vamos cuidar para as pessoas não morrerem de fome. Então ele está dando ajuda para os autônomos, para os mais vulneráveis, para microempresas, para empresas de pequeno e médio porte, então ele está indo nas medidas nesse sentido, que é o que a economia ortodoxa faz. Então, quer dizer que tem que dar ajuda sempre? Não, é só pontualmente até isso voltar, lembrando que a gente vai pagar por isso. Como? Ajuste fiscal no futuro, não tem dúvida, mesmo assim é o caminho menos doloroso. Vidas não tem valor numérico, né? É uma questão que não dá para mensurar, mas do ponto de vista econômico, vidas também custam, no sentido que a pessoa sai da economia e para de girar o motor da economia. Muito bem, Sami. E só para completar algumas coisas, ontem também o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, fez uma projeção aí para o nosso déficit primário desse ano, para o rombo nas contas públicas, deve chegar a 350 bilhões, que se concretizar esse número, vai ser o pior número aí da série histórica desde 1997. Para se ter uma ideia, em 2016, que foi o nosso último pior déficit, a gente estava ali com um déficit na casa de 2 a 3% do PIB. Deve subir, então, se essa estimativa se concretizar, para cerca de 5% do nosso PIB, mas toda a equipe econômica reforçando que é o momento de fazer esses ajustes, esses incentivos e tal, e que isso deve ser pontual. O secretário do Tesouro também falando que depois a gente deve retomar as medidas estruturais. Sim, importante, porque não dá para ficar jogando dinheiro. Tem política que joga dinheiro, joga. Não, isso vai sair caro, mas mesmo assim é o melhor caminho. Bom, nosso próximo pitaco, bolsa que fechou em alta de 1,7%. Sami, mercado estava repercutindo, dizendo que cria uma certa tensão aí nas bolsas, o fato de o presidente estar pedindo a volta à normalidade, para o pessoal voltar às ruas. O Paulo Guedes disse que o tempo da saúde é de 3 meses e que o tempo da economia que as empresas conseguem aguentar aí é de 2 meses, que eles devem achar um meio termo. Então eu queria que você comentasse aí todas essas notícias. Ontem eles estavam se reunindo, né? Então isso está sendo discutido, os principais ministros, junto com o presidente Bolsonaro. Ele sabe, Paulo Guedes, que você tem que cuidar da vida das pessoas e da economia. Então, são várias medidas sendo anunciadas. Nos Estados Unidos mesmo, no domingo, o Trump estendeu a quarentena, ele estendeu até o dia 30 de abril. Acho que não tem dúvida que todo mundo quer voltar a trabalhar, que as pessoas, né, não querem ficar em casa improdutivas, mas é uma questão de calamidade, é uma questão de saúde e a gente tem que ser técnico. Agora, todos os bancos, mudando um pouco de assunto, estão revisando aí para quanto fecha a bolsa, né? Estavam falando em 130 mil, 120 mil no final do ano, isso em janeiro, agora já se fala em 90. O Bank of America, por exemplo, caiu de 130 mil para 87 mil. Também uma notícia que pesou na segunda-feira foi a queda aí do Brent de petróleo. O barril ultrapassou a barreira de $20, né, para baixo. Então, petróleo nunca, pelo menos no histórico recente, nunca foi tão barato. E isso, obviamente, é uma consequência da economia mais fraca. E da Arábia Saudita dizendo que talvez também não chegue num consenso aí com a Rússia, né, sobre redução de produção. Muito bem, Samidana. Você tem algum repitaco, algum complemento, algum pedido, algum... Não, acho que por hoje é só. Senão o pessoal tá falando pra gente fazer com menos de 20 minutos o cafeína, então eu tô preocupada aí com o horário. Na edição você tem que cortar tudo. Muito bem, ficamos por aqui. Priscila volta às 12h30
E às 19h30, essa semaninha, estarei eu, Priscila ou os dois no Conta Mais às 19h30 da noite, sem contar o nosso compromisso diário com vocês aqui no Cafeína. Muito bem. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.